Olha, eu vou te falar com muita sinceridade. Eu pego muito paciente idoso que toma remédio para pressão sem precisar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, Hiro, tudo bem com você? Vamos direto ao ponto, falar sobre esse tema que pode gerar uma certa polêmica, mas eu vou te trazer evidências do que eu vou te explicar. Ou seja, nem todo idoso de verdade precisa tomar remédio para a pressão. Claro, eu tenho aqueles que precisam e não tomam, mas eu tenho também aquele grupo de idosos que não precisaria mais tratar a pressão alta com remédios, mas continua fazendo uso sem essa precisão. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos e eu venho aqui quase todo santo dia falar sobre saúde, longevidade e vida modo 1x. Mas o tema de hoje é esse, então vamos seguir em frente. Antes de explicar quem é que deveria, quem é que não deveria tomar remédio, no caso o idoso, deixa eu te explicar um pouco sobre a prevalência estatística da pressão alta. Isso com base na última diretriz brasileira de hipertensão. Então, 65% dos brasileiros idosos são, de fato, hipertensos. Já vou te dizer qual seria essa classificação. A prevalência ela pode chegar a 80% em mulheres acima dos 75 anos. E houve, sim, um aumento dessa prevalência, dessa proporção entre 2006 e 2021, correspondendo a um aumento de 22,6% a 26,3% nos adultos de uma forma geral. E aqui eu te trouxe uma tabela mais para explicar rapidamente sobre o que seria o hipertenso. Então vamos nos concentrar aqui na hipertensão arterial estágio 1, que seria aquele indivíduo que tem aquela pressão sistólica, ou também conhecida como máxima, entre 140 a 159. O que o paciente normalmente costuma entender é 14. Tá? Às vezes ele fala assim, não, minha pressão é 14/8, é 15/9. Mas a forma correta de fazer essa descrição é aqui, ó, 140 a 159. Né? Seria o equivalente a 14 até 15,9 na sistólica e ou 90 a 99, que seria o 9, né, ou 9,9 na diastólica, também conhecida como pressão mínima. Essa é a definição de hipertensão independente da faixa etária. E aqui se seguem os estágios. Vou ter o estágio 2, que é de 160 por 100 até 179 por 109, lembrando que é ou se a pessoa tiver uma pressão sistólica em 160, mas a diastólica ela está em 90, por exemplo, a classificação recai sobre o valor mais alto, tá? E eu tenho o estágio 3, que é o famoso 18, acima, né, acima ou igual a 18 por 11, essa é a nomenclatura leiga. Isso é importante para você entender do que vamos falar daqui para frente, porque existe um outro conceito chamado estratificação de risco. Isso eu preciso só mencionar, não vou explicar, porque isso fica a cargo, né, a responsabilidade do seu profissional, do seu médico, de fazer essa classificação para você. Mas a gente entende que o indivíduo que tem um risco baixo, na sua grande maioria, pode aguardar o tratamento medicamentoso. Ele pode lidar com medidas não farmacológicas, também chamadas de mudança no estilo de vida. No risco moderado, a pessoa que tem um risco moderado depende de alguns fatores, que aqui eu não quero me aprofundar, porque aí se torna um pouco mais complexo. E a pessoa que tem um risco alto, nessa estratificação, é mandatório iniciar tratamento com remédios. Esse é um ponto que eu precisava te explicar. A outra coisa que é muito importante explicar, e isso sim é bastante recorrente, é o que nós chamamos de pseudocrise hipertensiva. Essa pseudocrise ela é responsável por 48% dos atendimentos com essa pressão arterial elevada. Ela não sugere que o indivíduo tenha de fato um problema,
Então aqui não tem lesão em órgão-alvo. O sintoma comum dessa pseudocrise é a cefaleia, ou seja, dor de cabeça, ansiedade e estresse. Então deixa eu te explicar do que se trata isso. É uma elevação da pressão arterial, em geral, abaixo dos 180 por 120, que é o famoso 18 por 12, e que provavelmente está relacionada a algum outro evento causador dessa elevação. Como eu coloquei no slide na tela aqui, dor de cabeça representa 88% das causas de pseudocrise, ou seja, aí vem aquele equívoco, eu estou com a pressão alta, já sei, porque eu estou com dor de cabeça. Então a pressão alta está causando dor de cabeça, só que na pseudocrise o raciocínio é o inverso, é a dor que está elevando a pressão, assim como qualquer dor poderia elevar a pressão. Se a pessoa está caminhando e dá uma topada no seu dedão do pé, numa pedra, vai medir tua pressão para ver como é que está. Com certeza a tua pressão está mais alta. É a dor que está elevando a pressão e não o contrário, como muitas pessoas imaginam na pseudocrise. O que define essa pseudocrise é esse limite pressórico que eu acabei de explicar. É o 180 por 120. Algumas referências podem mudar um pouquinho a diastólica, mas é mais ou menos em torno de 120. Abaixo disso, é muito provável que seja uma pseudocrise. Se for acima disso, aí eu tenho que pensar numa emergência hipertensiva ou numa urgência hipertensiva. Bom, a conduta nesse caso de pseudocrise é tratar a causa primária, ou seja, é dor de cabeça, é remédio para dor. É ansiedade, estresse, se a pessoa já faz uso desse fármaco, é ansiolítico. É um chá para acalmar, não é antihipertensivo. Isso é um equívoco que a gente acaba vendo algumas vezes, essa confusão entre uma crise hipertensiva de uma pseudocrise hipertensiva. É muito provável que você já tenha passado por uma dessas situações e acabou tendo que tomar remédio para pressão de forma equivocada. Então, se esse conteúdo para você já foi importante, aproveita agora e já dá o seu like, porque aí o YouTube entende assim, poxa, esse japonês fala coisa interessante, coisa que muita gente não sabe, e encaminha para pessoas semelhantes a você. E aproveita, já conhece o nosso clube de membros, clube dos canais, que é o Fala Hero. Clique no botão Seja Membro e aproveite os benefícios adicionais aqui no YouTube. Afinal de contas, quem deve usar medicamentos imediatamente? Ou seja, você vai ser atendido, obviamente. Qual é a linha de raciocínio profissional que faz com que a decisão seja medicamentos? Primeiro, hipertensão, estágio 2 ou 3, independente da faixa etária. Estágio 1, hipertensão estágio 1, com doença cardiovascular estabelecida, ou ainda diabetes, que é uma condição extremamente importante. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre diabetes aqui para você. E indivíduos que têm aquele risco cardiovascular alto, que eu expliquei lá na estratificação de risco. Se você não lembra, volta esse vídeo para assistir. Ou ainda idosos com menos de 80 anos com uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90. São condições em que você opta imediatamente pelo tratamento medicamentoso. E aí, quando a gente vai falar sobre meta de pressão, ou seja, eu vou sim iniciar remédio, mas para quê? Para atingir qual nível? Aí depende. Eu tanto posso ter uma meta para idosos rígidos, ou seja, aquele idoso que tem suas capacidades funcionais, cognitivas preservadas, sem nenhuma outra comorbidade que afete a tomada de remédios. Então aqui eu vou manter a mesma meta para todos. É abaixo de 140 por 90 ou abaixo de 14 por 9. Já nos idosos dito frágeis, que são idosos diferentes, essa meta é diferente, é abaixo de 160 por 90, né? Na verdade, é o famoso 16 por 9. Então essa seria a meta de tratamento para quem vai iniciar a medicação. Quem é que pode, então, adiar o uso do fármaco? Aqui você vai entender por que alguns pacientes que eu tenho, eu acabo fazendo alguns reajustes, alguns eu acabo até suspendendo, porque
acaba adentrando num outro problema, que é o problema da hipotensão postural. Muitas vezes eu tenho idoso que sente tontura, não porque tem problema no sistema vestibular. Não é problema de labirinto, é um problema relacionado à pressão que está excessivamente baixa, fazendo com que ele, aos movimentos da sua rotina, acabe tendo aquela percepção de desmaio ou de pré-desmaio. Então, quem pode adiar o uso de medicamentos? Eu tenho os pré-hipertensos, tá? Isso aqui é uma classificação que existe, mas no dia a dia a gente acaba nem levando tanto em conta. O estágio 1 sem comorbidades, ou seja, o idoso tem pressão alta, é o famoso 14/9, mas não tem nenhuma outra condição, aqui eu posso adiar o uso. Que seria o quê? Mudança no estilo de vida por 3 até 6 meses, através de exercício, alimentação, suplementação. O que significa que, se a pessoa está nesta faixa, ou seja, é o estágio 1, não tem comorbidades, eu posso fazer um plano de mudança de estilo de vida por 3 meses. Aí eu reavalio. Se ele tiver reduzido a pressão, eu continuo somente com a mudança no estilo de vida. Se ele, por acaso, ainda não tiver reduzido a pressão de forma satisfatória, eu posso prorrogar por mais 3 meses. Ou seja, no total, ele ainda pode tentar normalizar a pressão sem medicamento por até 6 meses. E assim como é referido na própria diretriz brasileira, exercício físico, alimentação e alguns suplementos. O que é descrito lá é uma meta-análise onde mostra que o uso do potássio pode reduzir a pressão. Óbvio que ninguém vai sair tomando potássio aí para reduzir pressão, mas como forma complementar, se ele está nessa estratégia de mudança no estilo de vida, a suplementação ela pode ser um aliado nesse sentido. Inclusive, há vários meses eu escrevi um e-book chamado Suplementos 40+, para ajudar pessoas como você a ter uma estratégia adicional de melhoria na sua saúde. Esse livro eu escrevi com a proposta de trazer informações relativas a benefícios, a vantagens, desvantagens, quem deveria usar, quem não deveria usar. E ele fez tanto sucesso que no momento da gravação desse vídeo já estou quase finalizando a 3ª edição, que vai estar muito mais completo. Eu estou impressionado com o tanto de informação nova que eu trouxe para essa edição e que vai estar agregado nesse novo volume, na 3ª edição. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição e vai uma dica, tá? O preço vai mudar. Então, adquire a versão atual no preço que está menos do que 1/4 de uma pizza. Você vai ter acesso a esse conteúdo e na virada da edição você ganha atualização gratuitamente. Então, link na descrição. Vamos lá, quem pode adiar o uso de medicamentos? Continuando aqui, idosos frágeis. Aquele idoso octogenário que tem alguma outra comorbidade, que tem demência de Alzheimer, que tem Parkinson, que tem muito risco de queda, eu posso adiar o uso do medicamento. E a meta para esse público ela é mais flexível, abaixo de 150/90 ou 15/9. E dependendo também da expectativa de vida, não adianta eu querer manter uma pressão baixa para um indivíduo que já não tem mais tanta perspectiva de viver. A avaliação cuidadosa desse risco-benefício é fundamental. Então, para concluir o nosso vídeo de hoje, eu quero te reafirmar que nem todo idoso com hipertensão precisa de remédio imediatamente. Claro que também requer uma individualização do cuidado, isso é muito importante, não é uma receita de bolo, cada qual vai ter uma avaliação específica. O estilo de vida deve ser a primeira linha de conduta, principalmente naqueles casos iniciais que eu falei, estágio 1, sem nenhuma outra comorbidade. E, claro, o monitoramento regular, ele sim garante segurança e eficácia no manejo da pressão arterial. Então, se você chegou até esse ponto, é importante que você se inscreva nesse canal. Boa parte de quem me assiste não é inscrito, o que é estranho, porque a pessoa assiste 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não se inscreve. Agora é hora de você
se inscrever e já clicar no sininho, porque assim o YouTube te avisa. E dito tudo isso, eu acredito demais que você vai gostar agora de assistir esse vídeo que eu deixei, que são os 10 melhores vegetais para quem tem diabetes. É um vídeo na mesma pegada de como cuidar de uma comorbidade, minimizando o uso do remédio. Claro que o seu médico é quem decide isso, mas você pode fazer sua parte, mudando seu estilo de vida, a sua forma de viver. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.